Olá, pessoas queridas! Sejam bem-vindas ao Fatos e Relatos. Neste canal abordamos assuntos sensíveis de diversas naturezas para que você conheça essas histórias. Lembrando que nossa intenção não é chocar e nem ofender ninguém, e sim apenas relatar os fatos ocorridos. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, eu peço a você, por favor, que já se inscreva aqui no canal. Peço também, por favor, que você compartilhe esse vídeo com pessoas que tenham interesse para que a gente consiga aí atingir a meta dos 500 inscritos, tá? Eu quero agradecer a todos que já estão inscritos, então me ajudem, por favor, a alcançar essa meta. Deixa também o like se você gostar do vídeo no final, ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar o vídeo novo aqui no YouTube. E agora, então, vamos para o caso de hoje. Eu apresento a vocês o caso de Elmer Rios Huayamba, que acabou também ficando conhecido como o caso Elmercito, que aconteceu recentemente, no ano de 2019. Elmer Rios era filho de Arlene Paima Huayamba e também do senhor Elmer Rios Sinuiri. Ele vivia com a mãe e o irmão mais velho. Os seus pais haviam se separado recentemente, então a família não vivia toda junta no momento, mas ele sempre encontrava com o seu pai. A família era uma família considerada pobre, de baixa renda. Eles viviam num bairro, na cidade de Iquitos, no Peru. Era um bairro muito pobre e viviam numa situação muito humilde mesmo e de baixa situação financeira. Ele tinha 11 anos na época dos fatos e ele cursava a 6ª série do ensino fundamental no turno da tarde na escola Ramon Castilha. E ele todo dia, então, ele ia e voltava a pé sozinho da escola. E foi num desses momentos que aconteceram os fatos que eu vou relatar para vocês a partir de agora. Elmer foi descrito por amigos, colegas de escola e familiares como um garoto feliz, apesar de toda a situação, que ele vivia naquele momento de separação dos seus pais e também da situação financeira da família. Ele era considerado um garoto bastante participativo na escola, feliz. Ele tinha também como sonho ser jogador de futebol. Ele queria muito realizar esse sonho de se tornar um famoso jogador ou, caso não conseguisse, se tornar policial. Era dia 9 de maio de 2019 e o dia começa normal na vida de Elmer. Ele acorda, faz as suas coisas na parte da manhã, se prepara para ir para a escola e no período da tarde sai para o colégio. Na escola, os professores dizem que ele passa um dia também normal, das aulas ali, da rotina. E às 18h30, horário que ele já devia estar na sua casa, quando ele não chega, aí a sua mãe começa a ficar preocupada. Então, quando o Elmer não chega à sua casa no horário de rotina, que é entre as 18h30, a sua mãe já começa a ficar preocupada. Passam-se algumas horas, o garoto ainda não chega, ela entra em contato com o pai de Elmer, avisando, que o menino ainda não chegou. E eles saem ali pela região do bairro da escola e a região por onde o garoto passava à procura dele, andando pelas ruas, mas não o encontram. Quando já é de madrugada e nenhuma notícia sobre o menino Elmer aparece, o pai vai até a delegacia e relata o desaparecimento à polícia, que naquela mesma noite sai em ronda à procura do garoto, mas ainda não o encontram nessa noite. Até que amanhece o dia seguinte, 10 de maio, e nesse dia os pais do garoto recebem uma primeira ligação. Uma ligação pedindo um resgate para a soltura de Elmer. Estavam dizendo que era um sequestrador, que Elmer estava em poder dele e ele queria 5.000 soles
para o resgate do garoto. 5 mil soles equivale, se for pensar em dinheiro americano, a mais ou menos 1.400 dólares, tá? Nessa altura da situação, a mídia local toda já sabia do desaparecimento do menino, porque desde a noite anterior se espalhou já muito rápido a notícia de que uma criança havia desaparecido ao retornar para casa da escola. Então, nesse momento, já estava passando em vários jornais locais sobre o desaparecimento e a população em geral já estava sabendo também. Durante o dia, Arlene, a mãe de Elmer, já deu várias entrevistas falando sobre, pedindo o retorno do seu filho e sempre dizendo que ela não entendia o porquê haveriam de ter sequestrado o filho dela, já que eles eram uma família muito pobre, sem condições financeiras e que não tinham esse valor que foi pedido pelo resgate. Ela disse também nos noticiários que eles eram uma família que não tinham inimigos, então ela não conseguia imaginar quem poderia estar querendo fazer mal ao seu filho. Como eu disse, por já ter toda essa repercussão na mídia, por saber-se que a família era muito humilde, é dito que um grupo de trabalhadores, após ver as notícias, se juntou para arrecadar então esse dinheiro que era o valor do que foi pedido no resgate. Eu não consegui achar especificamente nas diversas notícias, mas é dito que então a família conseguiu esse dinheiro, não se especifica nas matérias se foi esse dinheiro arrecadado por esse grupo de trabalhadores ou de outra forma que eles conseguiram, mas a família consegue esse valor que foi pedido para o resgate e ficam então no aguardo aí do sequestrador entrar em contato para que eles possam entregar o dinheiro e resgatar o menino Elmer Rios. Por 3 vezes é dito que os sequestradores chegaram a entrar em contato com a família de Elmer para marcar o local de encontro da entrega do dinheiro, mas acabou nas 3 vezes dando errado, assim, porque a família ia levar o dinheiro e depois o dinheiro continuava lá, o sequestrador não aparecia pegar. E isso acabou causando um certo estranhamento no caso, mas continuaram aguardando assim mesmo o contato para que resolvesse logo essa situação, né? O clima de incerteza e medo e preocupação era muito grande, as pessoas, a comunidade local estava já assim bastante preocupada, todo mundo dando muitas entrevistas, exigindo do poder público, da polícia, mais apoio para solucionar aí o caso do garoto Elmer, até que no dia 14 de maio os sequestradores entram em contato novamente e dessa vez marcam mais uma vez, como eu disse, o local para entrega desse dinheiro. Dessa vez a família pede a um primo da mãe de Elmer, que se chama Lester Huayamba Chota, para que ele possa levar esse dinheiro até o local que os sequestradores marcaram. Esse primo Lester, ele era um ex-soldado, então assim, acharam que ele seria uma pessoa preparada e própria para fazer essa entrega. O Lester aceita, claro, ajudar a família e ele vai então ao ponto de encontro, leva esse dinheiro e dessa vez dá tudo certo. Mas após o sequestrador pegar esse dinheiro, ele não entra mais em contato com a família, não liga mais e também não libertaram o menino Elmer conforme foi combinado, e a partir de então todos ficam ainda ali na tensão, aguardando mais contatos para saber agora da soltura do garoto. No dia seguinte, dia 15 de maio, alunos que estudavam da escola do Elmer fazem junto aos professores uma vigília pedindo ali a libertação do garoto. Já estava tudo muito tenso, todos muito preocupados. Populares da comunidade se juntam a essa escola e eles fazem uma noite de vigílias com preces, todos em solidariedade à família e ao garoto que, mesmo agora já tendo sido entregado o dinheiro, não havia sido libertado ainda. O pai de Elmer, o senhor Elmer Sinuiri, ele, por conta própria, ele continua saindo pelas ruas da cidade à procura do seu filho e a mãe do garoto, a Arlene, ela vira a imagem,
de pedido de libertação do menino, tanto nas manifestações como nas TVs locais. A repercussão só vai aumentando a ponto de a mídia nacional também já dar atenção para esse caso e mais pessoas acabam se juntando e no dia 16 acontece uma manifestação com diversas pessoas, com cartazes pedindo ali mais atenção da polícia, dos governantes para se encontrar esse garoto, porque a partir de então os pais começam a questionar sobre a segurança dos seus próprios filhos e isso toma ali então uma repercussão muito grande. No dia 17, quando já completa ali uma semana do desaparecimento do garoto, a polícia recebe uma denúncia anônima falando que foi visto 2 homens num motocarro e que eles estavam com um saco preto e entraram dentro de uma mata que fica atrás do cemitério, no bairro de Belém, em Iquitos. E a hora que eles saem dessa mata, eles estão sem esse saco preto. Então as pessoas acharam estranho, né? E avisaram a polícia. Antes mesmo da polícia chegar, populares ali da região que já sabiam, todo mundo estava sabendo da situação do garoto Elmer, eles entram nessa mata atrás desse cemitério e eles mesmo acabam indo ver o que tinha nesse saco. Infelizmente, a hora que abrem esse saco, as pessoas encontram lá dentro o que parecia ser a ossada de um corpo de criança. E também encontram uma mochila e cadernos dentro. Logo que a polícia chega, já tinha muitos populares, né, ali no local onde foi encontrado esse saco preto. E a polícia confirma que ali dentro sim tinha a ossada de um corpo que parecia mesmo ser um corpo de criança, mas pela situação já dos restos mortais fica impossível de se fazer a identificação pelo rosto. Então esses restos mortais são levados para a perícia. Mas a mãe de Elmer e o seu pai confirmam que sim, aquela mochila é a mochila do Elmer, são os seus cadernos e também as roupas encontradas eram as roupas do menino. Após alguns dias, o resultado da análise de DNA confirma então que aqueles são os restos mortais do garoto Elmer Rios. Isso deixa a família toda muito abalada, o pai, a comunidade, todos ficam muito abalados com essa situação e agora buscam então ali justiça para que se resolva o caso e sejam presas as pessoas que cometeram esse ato cruel. Manifestações pela cidade aumentam, todos muito indignados, todos preocupados ali com seus próprios filhos também. Mas a polícia, que já estava ali numa situação de avançada investigação, já tem o seu primeiro suspeito, né, vamos dizer. E que esse primeiro suspeito forte que a polícia tinha ali na sua lista de suspeitos era o primo de Arlene, né, da mãe do garoto, o Lester Huayamba. Por quê? Porque o Lester, no dia que ele foi levar o dinheiro para o sequestrador, logo após essa situação, ele simplesmente desapareceu, ele não foi mais encontrado em lugar nenhum, para nada, e não ajudou mais a família, ele simplesmente desapareceu. Então ele era ali um primeiro nome que já estava sendo considerado pelos policiais como um possível suspeito de envolvimento. A mãe do garoto, a mãe do Elmer, ela chega a falar na TV que se o Lester sabe de alguma coisa, se ele está com o seu filho, para que ele liberte o seu filho, para que ele se entregue. O pai do Elmer, o senhor Elmer, ele também fica muito chocado com a situação toda e ele mesmo começa a achar estranho essa participação, essa desconfiança do Lester, e ele mesmo começa a questionar se até mesmo a sua ex-companheira, né, a Arlene, já não saberia desse envolvimento do primo. Com foco nas buscas, a polícia descobre de onde eram feitas as chamadas do sequestrador para a família. E esses telefones públicos ficam em ruas onde tinham câmeras que filmavam. Ao observar as imagens, eles identificam o Lester Huayamba
fazendo ligações nos momentos exatos em que a família recebia as chamadas para o sequestro. Então ali é mais uma prova contra o Lester e a partir de então ele é inserido na lista de busca dos mais procurados, porque agora a polícia tem então mais uma prova contra ele. Alguns dias após o desaparecimento de Lester, a polícia recebe uma denúncia dizendo que ele estaria em uma pousada, um hotel na região de San Martín. A polícia vai até esse local e realmente lá encontra o Lester Huayamba, que não faz nenhum esforço para fugir e ele ali acaba sendo preso então pela polícia. Logo que ele é pego, assim que chega na delegacia, ele já começa a contar para os policiais toda a situação que aconteceu. E ele assume ali a sua participação no sequestro do menino, mas também assume que ele não fez sozinho. Ele não cometeu sozinho o sequestro, que tinham mais 3 pessoas com ele. Essas pessoas eram Velson Martin Gaston e também um garoto menor de idade, com 17 anos, e por isso ele não pode ter a sua identidade falada aqui. E além desses 2, mais uma pessoa que foi surpresa para muitos, porém não para todos, que é Arlene Paima Huayamba, a mãe do Elmer Rios. Eu disse que não foi surpresa para todos, porque o pai do garoto, ele já há um tempo vinha estranhando as atitudes da mãe do menino e há um tempo já ele já estava achando que ela poderia estar envolvida, porque como eu disse lá no início, o casal, eles haviam se separado recentemente, né? Eles viveram 13 anos juntos e recentemente haviam se separado. A mãe do Elmer não aceitava essa separação e desde então ela vinha fazendo pequenas ameaças ao Sr. Elmer, mas ele nunca imaginou que ela pudesse cometer qualquer ato contra o seu filho. Lester, então, durante horas, ele dá ali a sua declaração falando que da participação de todos e deixando bem claro que Arlene Paima, além de ser uma das participantes de todo o sequestro, ela também foi a criadora de todo o plano. Ela que sugeriu a ele, ela que foi à procura dele, na verdade, para dizer a ele que tinha um trabalho a ele, para ele ganhar um dinheiro fácil, que ele só teria que ficar durante 2 dias escondendo o seu filho Elmer junto com ele. Diz Lester que ele de começo não aceitou, que ele ficou receoso, preocupado, mas que Arlene conseguiu convencê-lo de participar dessa ação. Ela estava muito chateada com o pai do Elmer e que essa seria uma forma dela se vingar e ainda conseguir um dinheiro para eles, porque o pai faria de tudo pelo seu filho, assim mesmo foram as palavras da mãe do garoto para o seu primo Lester. Para que tudo então fosse mais realista, Lester ali arrumou mais 2 comparsas, né, o Velson e esse menor de 17 anos, que apesar de ser menor, já tinha ali uma ficha criminal, então quando foi proposto para ele esse ato, ele aceitou assim prontamente. No dia 9 de maio, então, os 3 foram ao encontro do menino Elmer, ali no caminho que ele fazia de volta da escola, eles estavam num motocarro. O Elmer, como conhecia já o Lester, logo que o viu ali na saída da escola, não estranhou. O Lester chegou no menino, ele conta que falou para o menino que sua mãe pediu para que ele o buscasse naquele dia na escola e que depois ela iria buscá-lo na casa do Lester. Então, o Elmer, por conhecer o primo da mãe, simplesmente aceitou sem grandes questionamentos e foi com eles. Eles chegam ao esconderijo com o garoto, colocam o Elmer num quarto e o Lester sai para falar para a mãe, para ligar para a mãe do Elmer e dizer que eles já estão com o garoto e quais seriam ali os próximos passos. A mãe do Elmer, ela diz que no caderno do Elmer tinha um número que era para quem eles deveriam ligar e pedir o resgate, e isso tudo seria feito no dia seguinte. Então a gente vê aqui, né, pessoal, que todo o plano, tudo estava acontecendo em apoio entre a mãe
do menino e o primo, e todos eles ali estavam sabendo da situação. Nessa noite ainda do dia 9, eu acho que vale a pena frisar que, é claro, o garoto Elmer começa a estranhar, a mãe dele não chega, isso tudo foi contado pelo Lester, né, que a mãe dele, que ele começa a estranhar e questionar. Então o Lester leva o Elmer até o telefone público para que ele possa falar com a mãe dele, que o tranquiliza, dizendo que ela e o pai dele estão ali tentando se resolver, então por uns dias ela gostaria que o filho ficasse com o primo, e o Elmer aceita então porque está sendo feito um pedido da sua mãe. E então nos dias sequentes acontecem tudo que eu já havia falado para vocês. No dia seguinte o sequestrador liga, entra em contato pela primeira vez com a família e pede o dinheiro e acaba não dando certo os encontros. O Lester, ele conta à polícia até que esses encontros de entrega e do dinheiro não estavam dando certo, porque como a polícia já estava envolvida no caso, todas as vezes a mãe do Elmer ligava para eles e avisava para que eles não fossem, porque a polícia estaria no local. E nesses dias todos também, o Lester disse que durante todos esses dias que o menino continuou com eles, a mãe falava com ele todos os dias, porque isso tranquilizava o garoto que queria ir para sua casa. Os dias foram se passando e é óbvio que a tensão entre os três sequestradores ali começou a aumentar grandemente. O garoto, o rapaz que é menor de idade, ele já era um rapaz mais violento, ele estava muito tenso, todos começaram a ficar muito preocupados porque foi aumentando, como eu falei para vocês, de forma muito rápida toda a repercussão em volta desse sequestro. Acredito eu que quando essas pessoas se envolveram nesse caso, eles nunca imaginaram que ia ter uma repercussão tão grande, popular e da mídia envolvida. Ainda é dito na declaração do Lester que a mãe do Elmer, ela teve a ideia de se mandar um bilhete, de se escrever um bilhete, né, uma carta, onde marcava um novo local para o resgate, porque ninguém mais queria, nenhum dos sequestradores queria mais fazer ligação com medo de serem rastreados pela polícia. Então a mãe pede ao menino que ele mesmo escreva esse bilhete marcando local e hora. E é então onde dá certo de haver o encontro no dia 14 para que o Lester, que até então ninguém sabe que está envolvido, e nem a mãe do Elmer, para que ele vá entregar esse dinheiro ao sequestrador. Dessa vez, como eu falei para vocês, dá certo, o Lester leva o dinheiro, esse dinheiro é pego. Quem está lá até para receber esse dinheiro é o menor, né? É o menor de 17 anos. O Lester conta aqui para os policiais nessa declaração que ele entrega a esse menor apenas 500 soles, que é a parte que cabia aos sequestradores. E os outros 4.500 ele guarda para entregar para Arlene. Só que, a partir daí, os comparsas já não querem apenas 500 soles, porque eles acham que esse valor não vale o risco todo que eles estão correndo. O Lester fala isso para Arlene depois, quando ele encontra com ela, mas a Arlene se nega, diz que não teria dinheiro mais para os cúmplices ali do sequestro, e isso causa o quê? Muita revolta no menor de 17 anos e também no outro comparsa. Mas é dito por Lester que quem ficou assim muito raivoso na hora foi esse menor, que já era um rapaz, como eu disse, muito violento. Então Lester diz que esse rapaz, num momento ali de discussão acalorada entre os três sobre a questão do dinheiro, ele decide que vai matar o Elmer para se vingar. Lester conta que ele vai até o quarto que o garoto está dormindo e o sufoca com uma almofada. Lester conta que após perceber que realmente o garoto tinha morrido, o jovem de 17 anos, ele pede para que eles tragam para ele ácido muriático. Eu fiz uma pesquisa, né, e eu vi que existem vários tipos de ácidos, e esse ácido muriático, pessoal, ele é usado para limpeza de pisos, azulejos, parede e para limpeza de metal antes de realizar uma soldagem.
Então ele é altamente corrosivo e para destruir a pele de uma pessoa. Esse menor pediu para que fosse comprado esse ácido especificamente mesmo para que eles jogassem no corpo desse garoto e para que ele ficasse irreconhecível quando fosse encontrado. Existem algumas matérias que eu encontrei que dizem que a própria mãe do menino, após haver sido feita a entrega do dinheiro, que ela mesma pediu para que o garoto fosse assassinado. E por que isso, né? Porque simplesmente seria impossível de impedir que o garoto Elmer contasse para o seu pai, com quem ele tem uma forte ligação, que durante todos esses dias do sequestro ele conversou com a mãe dele, que ele estava junto com o primo da mãe dele, de quem ele conhecia. Então, assim, o Lester, na sua declaração, não confirma essa fala, mas existe, assim, da polícia, de toda a perícia que foi feita, de toda a investigação que foi feita, esse fato que pode ter ocorrido. Mas então, depois que assassinaram Elmer e jogaram ali o ácido no seu corpo, levaram esse corpo até o local de mata, como eu já falei para vocês, e lá ele foi encontrado por pessoas que chamaram a polícia e a partir de então todo o caso ficou às claras. Lester conta que logo após eles terem deixado o corpo do menino lá atrás do cemitério, a primeira coisa que ele fez foi ligar para Arlene, a mãe do garoto, e disse que quando ele contou para ela o que tinha acontecido, a única coisa que ela falou era que eles deveriam destruir os chips e celulares, para que destruíssem também assim todas as provas que envolvia a todos eles. Mais pra frente, né, quando acontece ali a conversa dela na delegacia, é dito pelos peritos que ela era uma mulher assim que demonstrou muita frieza e nenhuma emoção na hora de falar sobre o filho, né? Vale lembrar que toda essa declaração que eu tô falando para vocês dos fatos foi a declaração que o Lester Wayamba deu. A mãe, Arlene, ela continua negando todo o envolvimento dela, embora a polícia tenha diversos fatos investigativos que confirmam a participação direta dela em tudo. As investigações também encontraram amostras de fluidos e sangue do garoto Elmer na casa da Arlene. A única coisa que a polícia não conseguiu aí nessa situação identificar foi se o corpo foi levado para lá antes, né, e teria morrido na casa dela, ou se foi depois que o menino já estava morto, porque como eu disse, ela não assume, ela nega toda a situação, mas esse material foi encontrado na casa dela. Com toda a prova que a polícia tinha contra os três, a justiça decreta então a prisão preventiva da Arlene, mãe do Elmer, do Velson e também do menor de 17 anos. E em 72 horas é declarado então a prisão preventiva dos dois adultos, da mãe e do Velson, e também, claro, do Lester, por 18 meses. O menor de 17 anos, ele é encaminhado para uma instituição de reabilitação para menores por 3 meses. Essa prisão preventiva de 18 meses, né, tinha sido declarada ainda em junho de 2019. Agora, recentemente, em dezembro de 2020, foi estendida essa prisão preventiva para mais 12 meses, né? Que é o tempo que eles estariam ainda ali juntando todas as provas e tal, para fazer então o julgamento que não tinha acontecido ainda. Pelo que eu consegui encontrar até o momento, ainda não aconteceu o julgamento dos três, eles ainda estão presos em prisão preventiva por conta de todo esse plano maligno e diabólico que teve como mentor a própria mãe dessa criança. Então, assim que saírem novidades do caso, do julgamento, eu trago aqui complementos das informações para vocês, ok? Então é isso, pessoal, esse é o caso de hoje, um caso recente, muito triste, que envolve, né, coisas muito horríveis. Muitas coisas ainda estão sendo averiguadas e até se vocês souberem de alguma notícia nova, coloquem aqui nos comentários para mim, por favor. Comentem aqui também se vocês já tinham ouvido falar desse caso, se vocês já conheciam, o que vocês acham e acharam de toda essa situação.
Eu agradeço a cada um de vocês que chegou até aqui. Obrigada a todos os inscritos do canal, a todas as pessoas que têm participado aqui comigo. Vocês são incríveis. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau!